Primeiramente, então, boa noite a todos os presentes. Obrigado aí por terem aparecido nessa turma 1 do Educa Gemini, né? O nosso slogan aí que é a IA como a sua aliada na educação. Deixa eu só baixar aqui. Eu vou ficar de fone que eu estou ouvindo pelo celular para ver como que vocês estão me ouvindo, tá? Para a qualidade de microfone e tudo. E também, quando vocês me fizerem perguntas, alguma coisa, eu consegui ver. Tá? Então, iniciando aqui o nosso Educa Gemini, né? O Gemini voltado aqui para a educação. Aí vem a pergunta, né? Quem é esse apresentador que está falando com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Nali, eu sou mobilizador Gemini. Tanto faz aqui falar Gemini, 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 nós aceitamos todas as formas. Então, eu sou um mobilizador Gemini, tá? Que é um programa que foi criado aí pelo grupo de educadores do Google aqui do Brasil, onde são educadores selecionados, que recebem treinamentos, tudo para ensinar outros educadores, né, e não só educadores, estudantes de licenciatura, gestão e tudo mais, a fazer um bom uso da inteligência artificial dentro da educação. E aí, então, um pouco sobre mim, né? Além de ser um mobilizador Gemini, eu sou um educador certificado pelo Google de nível 1 e nível 2, né? Que são duas certificações que nós temos aí do Google for Education, ou seja, nós estamos habilitados a usar as ferramentas do Google Workspace voltados para a educação. Eu tenho um foco em educação digital, o letramento digital em AI e tecnologias educacionais, tá? Eu vim de uma transição aí de 18 anos na área da TI para pedagogia. Então, para entender um pouco, assim, então, por que eu estou nesse foco em educação digital, letramento, tecnologias educacionais, porque eu venho da área da tecnologia para pedagogia, né? Então, tem que juntar os dois aí e trazer o que tem melhor de benefício para educação. Então, vamos lá. Prontos para a jornada aí? Como que vocês estão aí? Tem reação? Pode falar no chat. Vocês estão animados? Como que estão aí? Ah, legal, legal. Que hoje eu vou passar todo o meu conhecimento aqui para vocês e o melhor de tudo, de graça, hein? De graça. Então vamos lá, que bom que está todo mundo animado. Eu vou ficar ficando de tela aqui para poder acompanhar o chat, acompanhar tudo aqui. Aí que eu... Então vamos lá, já que está todo mundo animado aí, eu vim. Aqui vem uma pequena curiosidade agora que eu quero saber de vocês. Né, os avanços da tecnologia, elas levam agora um tempo para atingir um certo número de usuários. Eu quero saber com vocês aí. Me digam no chat, ou pode abrir o microfone para falar. Quanto tempo vocês acham que levou para cada uma dessas tecnologias ter 50 milhões de usuários? Vamos começar pelo avião. Quanto tempo vocês acham que levou para a aviação comercial ter 50 milhões de usuários? Quem arrisca aí um palpite? Léo, tem o chat, pode ligar o microfone. Nossa, a Tânia aqui colocou 100 anos. Será que levou 100 anos aí? A Gleice falou 90 anos. Ah, legal, legal. Será que foi tudo isso aí mesmo de tempo? Vamos ver então, hein? A aviação levou 68 anos para atingir 50 milhões de usuários. Né? Então a TNI foi um pouquinho mais acima, a Gleice um pouco mais abaixo. E a internet? Quanto tempo levou para a internet comercial começar a bater a meta de 50 milhões de usuários? Quem chuta aí? Vamos lá. Chat, microfone. Quanto tempo levou para a internet comercial, ter 50 milhões de usuários? Eu posso dar uma dica. Aqui no Brasil, ela começou a se popularizar em 96, através da novela, que tinha uma novela da Globo, acho que era Explode Coração, tinha o cigano Igor e a cigana Dara. Ali que começou, né, a internet comercial começou a chegar nas residências brasileiras, e essa novela, eles faziam esse tipo de videochamada lá em 96. A Gleice chutou aqui 30 anos. Alguém mais quer dar algum palpite? A Andréia, 32 anos. Legal.
Vamos ver aqui, então, quanto tempo levou a internet? 7 anos. Então, levou 7 anos para a internet atingir 50 milhões de usuários. Então, aqui vocês percebem um padrão da tecnologia, né? A tecnologia da aviação levou 68 anos, a internet, 7 anos. Aí começa a era das redes sociais. Quanto tempo vocês acham que levou para o Facebook atingir 50 milhões de usuários? Quanto tempo será? Vamos lá nos palpites, hein? A Gleice diz 10 anos, a Tânia diz 2 anos, Sulamita 2 anos, a Mônica diz que foi algumas horas, a Mônica está otimista, ela falou que foi em algumas horas. Em algumas horas o Facebook atingiu aí os 50 milhões de usuários. Mas o Facebook, ele levou 3 anos, tá? Então levou 3 anos para ele poder ter os 50 milhões de usuários. Aí vem a pergunta agora, que é, quanto tempo levou para a gente chama de inteligência artificial generativa, né? Que é essas que nós conhecemos. A primeira a chegar no mercado foi o ChatGPT. Então, assim, quanto tempo levou para uma IA generativa atingir o patamar de 50 milhões de usuários? Então, vamos lá, a aviação levou 68 anos, a internet, 7 anos, Facebook, 3 anos. A Sulamita disse que foi menos de um ano. A Gleice está ali meio na dúvida. Um ano, meses. Angelina, cerca de 3 anos no Facebook. A Tânia diz um ano. Então, vamos ver quanto tempo levou, né, para IA generativa. Como é que eu me perdi na minha própria tela aqui aí? Voltei. Então, vamos lá, hein? Os palpites que foram dados foi isso daí, ó. 5 semanas. Então, ou seja, com o lançamento da IA generativa, né, que a primeira que chegou no mercado foi o ChatGPT, levou 1 mês e 1 semana. Então, aproximadamente aí 5 semanas para atingir o patamar de 50 milhões de usuários. E por que eu estou trazendo esses dados aqui para vocês, né? Não é, além de ser um passatempo, tudo, é para a gente entender o quanto hoje a tecnologia está avançando num passo acelerado. Então tem gente que fala assim, eu não vou aprender IA, eu não quero saber sobre inteligência artificial, é modinha, o pessoal ainda está aprendendo. Mas para vocês verem que a cada lançamento, né, vai acelerando o número de pessoas que vai usando. Então, para pessoas como eu aí, que é geração dos anos 80, 90, nós pegamos toda essa transição que saiu do analógico e ir para o digital. Então, na nossa época, as coisas demoravam um pouco mais, né, para ter. Por exemplo, nós tivemos, pegando até um pouco mais das gerações um pouco mais antigas, nós tivemos a popularização do rádio. Do rádio para a TV, levou aproximadamente 15, 16 anos para trocar essa tecnologia. Aí da TV, começou a vir a TV a cabo. Né? A TV a cabo, então, desde o lançamento da TV, a TV às cores, tudo, levou mais de 20 anos para surgir a TV a cabo. E aí começou as novas tecnologias, né? O videocassete. Quem é novinho aqui deve estar se perdendo no que eu estou falando, mas quem é geração anos 80, 90, até um pouco mais, aí tá entendendo. Então veio o videocassete. Quando a gente estava aprendendo ali o videocassete, alugando fita, tudo, pá, surge o DVD. De repente, do DVD, né, começaram a modernizar e veio o Blu-ray. E por aí vai. Até o ponto que chegou o pendrive, e aí trazendo até um pouco para o nosso mundo aqui digital, né, das fotos, por exemplo. A gente começou a salvar as fotos em disquete, passou as fotos para o CD, aumentou a capacidade, foi para o DVD, aí nós começamos a salvar nas nuvens. Então, para ver como que está acelerado essa coisa da tecnologia, né? Então, quem olha hoje uma inteligência artificial ou as pessoas mais velhas e fala assim, parece que toda hora muda alguma coisa, quando você acha que está aprendendo uma coisa, já mudou. Então, realmente, porque é rápido. Então, você pega aí, ó, a IA generativa, levou 5 semanas para ter 50 milhões de usuários. Depois do ChatGPT, aí veio o Gemini do Google, veio o Claude, o DeepSeek, que é a IA chinesa, Perplexity, e hoje a gente já tem milhões, né? Mas vamos tocar o barco aqui. Eu trouxe só esse panorama para vocês terem uma evolução da tecnologia, né?
Então, vamos lá. O que é uma IA generativa? Porque, assim, a gente fala muito da inteligência artificial. Só que a inteligência artificial é um termo muito amplo. E hoje nós vamos focar na generativa, tá? A IA generativa, então, ela usa um modelo de linguagem de máquina, tá? Que ela identifica padrões e com isso ela gera conteúdo. O que ela quer dizer com isso? Quando você vai programar uma IA, ela fez leitura de milhares e milhões, bilhões até, de livros escritos por humanos, nossas obras de artes, livros de história, filosofia, química, ou seja, ela fez uma espécie de digitalização de todo esse conteúdo. Então, na programação, você tem ali a linguagem de máquina, onde ela começa a aprender os padrões, né, de identificar, e com isso ela gera novos conteúdos. Então, quando alguém fala assim, eu vou usar uma inteligência artificial para pesquisar alguma coisa, diferente ali do Google, quando você coloca lá assim, por exemplo, me dê uma receita de bolo de chocolate, ele procura nos sites que tem na internet e te mostra uma receita. O que a inteligência artificial generativa faz? Ela cria, por isso que vem esse nome, generativa. Ela gera. Então, quando você fala, me dá uma receita de bolo de chocolate, ela não vai procurar. Ela vai pegar na memória dela as mais de 100 milhões de receitas de bolo de chocolate que ela tem e vai gerar uma receita para você baseada num padrão. Porque ela já leu em várias receitas alguns padrões, como, por exemplo, o uso da farinha. Então ela já sabe, opa, eu preciso adicionar aqui a palavra farinha, eu preciso adicionar a palavra forno. Então ela vai criando esses padrões e vai gerando. Aqui é bem importante nós colocarmos, que tem gente que fala assim, eu uso Gemini, um outro colega meu, professor, também usa Gemini, colocamos exatamente o mesmo comando, e a resposta foi diferente. Exatamente por isso, porque ela gera um conteúdo novo, né? Então ela não fica pesquisando e te dá, ela sempre cria, tá? E no caso do Gemini, o Gemini, ele é uma IA que a gente chama também de multimodal. Por quê? Ele é capaz de gerar textos, ele é capaz de gerar imagens, códigos, áudios e vídeos. Se alguém aí já ouviu falar da IA chamada Cloud, que está muito popular na área da tecnologia, que o pessoal fala que consegue criar programas, softwares, só digitando um comando ali ele cria. O Cloud, por exemplo, ele só gera textos e códigos. O Cloud ainda não consegue gerar imagens, não consegue gerar áudios e nem vídeos. Então, cada inteligência artificial, ela tem um propósito. E o Gemini, ele decidiu ser esse multimodal. Tá? E por isso que nós estamos apresentando ele para a educação. Então, cada IA, ela tem um propósito melhor de uso. Por exemplo, o Chat GPT, ele é o criativo da história. Se você quer gerar uma ideia nova, inovadora, é o Chat GPT. Já o Gemini, ele é literalmente um professor. Ele vai refinar aquela ideia. Se você pedir uma ideia para ele vai pensar um pouquinho mais, vai refinar ali, ele não vai te dar uma ideia mirabolante igual o Chat GPT. Já o Cláudio é o professor universitário. Ele corrige seus textos, ele vê o seu tipo de linguagem que você está escrevendo. Então, hoje, nós não usamos só uma IA para fazer determinada tarefa. Tem tarefa que é tão complexa que a gente usa o Chat GPT para me dar uma ideia, o Gemini para refinar, e eu vou mostrar tudo isso aqui hoje para vocês, principalmente o Gemini. Essa parte de refinar, de coisas. E se for uma produção acadêmica, um artigo científico, você pode pedir por Cloud fazer uma revisão do seu texto. Né? Então, cada uma tem tudo. Mas hoje, o foco na educação ali, no ensino fundamental, ensino infantil, médio, universitário, o Gemini, ele consegue atender todo esse escopo. Tá? Então, vamos lá. Falando um pouquinho do Gemini, é hora da gente conhecer um pouco a tela dele. Tá? Eu coloquei aqui, é a visão do computador e a outra é a visão do aplicativo no celular. Quando eu mandei a mensagem para vocês hoje, né, confirmando a reunião, lembra que eu falei assim, quem ainda não tem o aplicativo, sabe por quê? Tem pessoas aqui que estão acessando pelo computador e tem pessoas que estão pelo celular. O Gemini funciona ali naquele navegador do celular? Funciona. Mas nada melhor do que você ter um aplicativo próprio para isso, tá?
Aqui eu coloquei umas setinhas, que são as principais coisas que tem no Gemini, tá? Que é o maisinho, que aí no celular ele aparece lá embaixo, e na tela do computador do lado esquerdo. Do lado direito, onde está escrito Flash, e no celular é lá em cima, são os motores dele. Mas não se preocupe com isso agora, que eu vou mostrar na prática o que é isso. Só estou dizendo para vocês onde ele está aí, para na hora que abrir o aplicativo de vocês, olhar, saberem do que eu estou falando. Então vamos lá, conhecendo o Gemini na prática. Para quem está pelo computador, como eu, basta você ter uma conta do Gmail que você já acessa. Aqui em cima do lado direito, a gente tem aqueles pontinhos. Se eu clicar lá, ele já aparece aqui, ó, o logotipo do Gemini. Mas eu posso também usar o próprio Google, pedir para ele me incluir. Quem está com o aplicativo, né, já vai direto. Bom, então nós entramos aqui no Gemini. Eu vou falar Gemini a partir de agora, tá? Eu peguei uma conta nova aqui minha, justamente para poder fazer com vocês o passo a passo, baseado numa conta de usuário pessoal. Porque algumas pessoas, eu tenho aqui hoje pessoas que são de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Paraíba. Então, assim, eu conheço mais a realidade de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo fornece aos professores a conta institucional do Google. Eu sei que tem muitos governos e prefeituras que fornecem. Mas aí eu optei, como eu também estou com estudantes universitários aqui, pessoal da licenciatura, então eu vim para a conta pessoal. O que diferencia? As contas governamentais têm mais recursos. Óbvio, né? Uma conta própria. Então, se eu mostrar o que dá para fazer no básico, na conta básica, que todo mundo tem acesso ao e-mail pessoal, imagina o que dá para fazer, então, com uma conta mais avançada. Tá? Então, conhecendo um pouco aqui a telinha do Gemini. Deixa eu só ver se mandaram alguma coisa aqui no chat. É porque, às vezes, eu estou vendo a apresentação, aí eu não consigo ver o chat, mas agora eu estou vendo aqui. Ah, ótimo. Bom, do lado esquerdo, nós temos as principais ferramentas. Se não estiver aparecendo para vocês, tem um quadradinho aqui que diz, ó, fechar, não sei se dá para enxergar, deixa eu dar um zoom aqui. Nossa, agora eu dei um zoom exagerado. Mas ele tem a opção de você fechar a barra. Então, se não estiver aparecendo, tem aqui os dois pontinhos, ó, ele abre para aparecer, tá? Deixa eu diminuir um pouco. Aí. Então, se não estiver aparecendo a barrinha aqui, é só clicar no logotipo que ele vai abrir. Uma IA generativa, aqui, esqueci de trazer um grande detalhe aqui. Quando a gente fala dessas IAs generativas, como o Gemini, o ChatGPT, nós estamos falando de uma ferramenta chamada chatbot. Tá? Eu vou escrever aqui na tela só para vocês verem como que é, ó, chatbot. O que é um chatbot? A inteligência artificial, de fato, ela é um código, tá? Ela é como se fosse um programa. Então, exige que você tenha um conhecimento mais avançado para poder instalar ela. Ela roda ou no seu computador, ou num computador remoto, em outro país e tudo mais. Que é o que vocês escutam falar assim, as empresas estão começando a colocar a ferramenta de IA, de robôs e tudo mais. Aí você fala, calma, eu abri aqui um chat GPT, eu abri um Gemini. Como assim as empresas estão colocando? Então, dentro desse motor, nós temos a opção mais fácil para usar essa IA, que é para o usuário comum, que é eu, que é você, e que é mais de 50 milhões de usuários, que a gente chama de chat. Por isso que o nome do chat GPT é chat GPT, porque a IA mesmo é a GPT. Então, o chat nada mais é que isso, uma conversa. Por isso que do lado esquerdo nós temos, ó, nova conversa. Então, toda nova interação, eu vou dar uma nova conversa, tá? Então, isso é em todas as ferramentas. Então, a gente usa chatbot, tá? Esse é o nome. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, vamos imaginar um carro, tá? O carro mesmo ali, ele tem um motor dele, que é o que faz ele andar, vai para frente, né, vai para trás, tudo. E a gente não opera diretamente no motor, né? A gente não fica com a mão lá no motor, acelera, troca aqui aquele monte de engrenagem, agora eu vou andar. Nós temos uma interface, assim se dizendo, que é o volante, a marcha, que é para facilitar
esses comandos ao motor. Então, o chat de IA é como se fôssemos o motorista. Então, a gente não está atuando diretamente no motor dessa IA, e sim usando um volante, uma marcha e tudo mais. Então, aqui alguns dos recursos. Nós temos nova conversa, pesquisar conversas, se você não lembra mais onde estava escrito um determinado coisa. As imagens que foram criadas, bibliotecas também, que são as coisas que já foram criadas. E tem aqui, para algumas pessoas, não está aparecendo essa palavra aqui, ó, gen. Esse aqui vai ser a cereja do bolo hoje do nosso encontro. Eu vou apresentar os gens só no final. Mas para quem não está aparecendo os gens, é porque ainda não usou nenhum. Então ele vai ficar aqui embaixo nas engrenagens. No celular é a mesma coisa, vai ter uma engrenagem. Aí que vai estar aqui, ó, gens. Tá? Como eu já usei o gens, ele aparece aqui para mim. Tem uma outra ferramenta de IA do Google, que é o Notebook LM, que não tem mais esse nome, tá? Tanto que, assim, conversinha de bastidores aqui, tem colegas meus aqui também que são mobilizadores. Enquanto nós estávamos fazendo o nosso Gemini Academy, né, que é a nossa academia de aprendizagem do Gemini, foi quando o Google trocou o nome. Era Notebook LM. De repente, ele passou a se chamar Gemini Notebook. Então a gente ficou, calma, agora que eu decorei aqui o Notebook LM, ele não é mais, ó. Tanto que aqui ainda aparece como Notebook LM. Mas quando abrimos, ele vai mudar de nome, ó. Gemini Notebook. Essa é uma outra ferramenta que eu vou ensinar depois, tá? Só vou dar um panorama para vocês entenderem quem é esse Gemini Notebook que está aparecendo aqui. E aí aparece aqui, ó, Notebooks. Lembra que eu falei para vocês alguns segundos atrás, minutos, que a IA generativa, ela cria as coisas baseadas nas coisas que ela tem, ou seja, nos bilhões e bilhões de livros que ela leu? A diferença do notebook, ou Gemini Notebook, é que ele não faz esse tipo de criação. Ele é uma ferramenta própria para estudar, tá? Para você estudar, onde você vai adicionar as suas fontes e toda a criação será baseada nessas fontes, tá? Então, assim, Thiago, eu preciso fazer um trabalho acadêmico, um TCC. Hoje não existe erro nenhum você utilizar uma ferramenta de IA para fazer um TCC. Você não pode, claro, pedir para ela criar do zero, mas pode precisar. Então, você pega lá os livros que você precisa para estudar, mais 5, 6 artigos científicos, vídeos do YouTube, vídeos explicativos. Você coloca nesse Gemini Notebook, se tivermos um tempo eu mostro no final, e ele vai gerar todo o conteúdo para você unicamente baseado nas suas fontes. Ou seja, ele não vai buscar fora, ele vai buscar tudo internamente. E o Google decidiu integrar, então, essa ferramenta chamada Gemini Notebook com o Gemini. Então, assim, criou uma capacidade aqui incrível. Tá? Depois, na área da educação aqui, eu vou dar umas ideias aqui que é geniais. Então, vamos lá, gente. Conhecendo toda a tela. Agora que vocês viram aqui, ó, nova conversa. O que eu tenho aqui? No lado esquerdo, que eu falei para vocês que tem um maisinho, é onde eu consigo adicionar recursos extras à minha conversa. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, quando eu clico no maisinho, ele tem, ó, enviar arquivos. Eu posso enviar PDF, vídeo, imagens, posso tirar uma foto aqui e mandar para ele. Ou seja, vai ser um contexto que eu estou dando para ele. Eu posso adicionar diretamente do meu Google Drive, o que é uma maravilha, né? Por ser ferramentas do Google, então todo o ecossistema do Google está interligado. E tem a opção de mais uploads. Como eu falei aqui, ó, eu não preciso nem baixar a foto no meu computador hoje para adicionar ela diretamente no Gemini. Aqui mesmo eu já consigo, ó, pegar lá do meu Fotos. E vem a novidade, né? Lembra da ferramenta Notebook lá que eu falei? Então, ó, ela consegue puxar. Além das opções de upload, nós temos as principais ferramentas do Gemini. Como eu falei para vocês, ele é multimodal. Ele cria textos, cria imagens, cria música e várias coisas. Então, a gente tem, ó, criar imagem, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o famoso Nano Banana. Então, criar música. A ferramenta Canvas, que essa daqui é a que eu vou ensinar vocês hoje a usar, que é quem aprende a Canvas, não confunda com Canva. Tem aquela ferramenta Canva, né, que é um site para você designer,
que hoje dá para fazer documentos, dá para fazer planilhas, tudo, e aqui é Canvas, né, no plural. Nós temos a ferramenta Deep Research. Eu não sei falar muito bem inglês, tá? Eu só botar uma barrinha aqui que está me atrapalhando. O Deep Researcher, aqui, aí vai entender agora a outra parte, por que eu fiz a outra setinha. Tiago, não está aparecendo esse tal de Deep Researcher para mim. O que significa isso? Significa pesquisa profunda, tá? Então, quando eu preciso de algo muito mais avançado, eu uso a ferramenta Deep Researcher. Se não estiver aparecendo, ó, do lado direito aqui onde está escrito Flash, eu tenho os modos de uso, tá? Que eu vou clicar aqui agora, ó. Eu vou dar um zoom aqui um pouquinho para vocês verem. Opa, ficou muito grande, Thiago. Que isso? Aqui nós temos os motores do Gemini, tá? Então ele tem, ó, o Gemini 3.5, é um flashlight, ó. São respostas mais rápidas. Então a gente usa ele aqui para coisas muito mais simples, que eu não preciso de um pensamento tão aprofundado, tá? Tudo bem, não vão fazer igual a maioria dos usuários, que a pergunta é, vai chover amanhã? Isso daí você usa o Google, né? Usa o Google para ver se vai chover amanhã. A ferramenta é uma inteligência artificial, é para criar, é para eu ir além. Então, quando eu vejo as pessoas que usam a IA para falar assim, tipo, me dá uma receita de bolo de chocolate. Embora eu falei que ela cria uma, dá para você usar o Google também. Mas, enfim, aqui é para respostas mais rápidas, coisas mais simples. O flashlight, se tiver selecionado, ó, eu quero respostas mais simples, o Deep Researcher já não aparece. Já não aparece. Porque o Deep Researcher exige, por ser uma pesquisa profunda, ele já não pode ser uma resposta rápida. Então, ele não vai aparecer. Então, se alguma das ferramentas que eu estou mostrando aqui para vocês não estiver aparecendo, dá uma olhadinha aí qual que está ativada aqui, ó. Assim como no Pro. Ó, e lembra que eu estou numa conta gratuita, tá? Então, no Pro, ele também não vai aparecer o Deep Researcher e nem outras opções, tá? Então, hoje eu vou usar só o modo Flash, tá? Eu tenho que começar minhas apresentações do zero aqui, vocês acreditam nisso? Bom, agora que vocês aprenderam aqui, cadê para eu voltar do mesmo slide que eu estava? Ah, tá aqui. Vocês viram, então, como acesso o Gemini e como ele funciona. Então, vamos para a nossa primeira mão na massa aqui. A gente vai criar o nosso mascote do Educa Gemini. Vocês já viram lá no mais, onde eu adiciono uma foto. Então, assim, vocês vão abrir um gen que eu criei, tá? Eu vou mandar o link aqui no chat para facilitar. E quem está com celular ou consegue, ou está no notebook do celular e quiser ver o QR Code, ele consegue escanear. Vocês vão subir uma foto de vocês. A gente vai colocar então essa foto nossa. Você vai digitar o seu nome, o cargo pode ser, eu sou professor, eu sou gestor, sou acadêmico, ou se quiser também pode colocar, sou astronauta da NASA, e vai dizer uma paisagem. O que é essa paisagem? Um ambiente escolar fofinho, ou então numa praia, num escritório, e a gente vai criar esse nosso mascote. Então, vamos lá, vou mandar aqui já aqui no chat para vocês o link para facilitar. Então, vocês vão abrir, e esse, lembra que eu falei que o Gen seria a cereja do bolo no final? Por causa disso, vocês já vão ver o poder dessa ferramenta. Ó, o link está aí no chat. Então, eu vou dar 5 minutinhos, tá? E claro, quem já fez, quem já está com uma habilidade aí mais rápida, já fez, não esqueça de postar nas redes sociais, principalmente no Instagram. Marque lá o Thiago.educador e o GIG Brasil, para a gente poder ver o que vocês fizeram. Tranquilo, querido. Então, vamos lá, 5 minutinhos. Quem não estiver conseguindo, pode abrir o microfone aqui e falar, Thiago, não estou entendendo.
Aí eu vou fazer junto com vocês aqui, ó. Vou copiar o link. Vou colar aqui no meu navegador. Eu já tenho que estar logado no Gemini. Lembra que eu falei aqui, né? Quando vocês viram que eu abri, ele já aparecia que eu estava logado. O nome é que está aqui embaixo. Então eu já tenho que estar logado. Pode ser pelo celular também, tá? Clicou no link. Se tiver com o aplicativo no Gemini no celular, ele abre aí também. Dá para fazer perfeitamente pelo celular também. É só clicar no link. Eu vou fixar a conversa. Cadê? Aqui no chat. Quem já fez aí, dá um joinha. Juliana já soltou aqui os coisinhas. Não, eu tô apanhando mesmo. Nossa, justo sua irmã apanhando, hein? Clicou lá no link, abriu. Não, que eu resolvi fazer no celular, vou fazer no notebook agora. Tá. Não, mas no celular é que eu não consigo compartilhar a tela do celular. Mas não foi, ele não abre para puxar a foto do computador. É. Mas aqui, ó, eu vou fazer o passo a passo. Então eu venho aqui, enviar arquivos. Vou pegar uma foto minha aqui que eu não esteja tão estranho. E aí vou colocar meu nome. Meu cargo, educador digital. E a paisagem, ou cenário, vou colocar aqui, ó, cenário. Eu quero uma escola futurista. E vou clicar aqui na setinha do lado, ó, para enviar. Ele demora um pouquinho. Para quem aqui tem um detalhe, para quem tem um computadorzinho o melhor, que o meu computador, gente, ele é de 2015. Então, memória dele é mais fraca, tudo ele demora um pouquinho mais. Quem tem um super computador aí, aposto que isso aqui foi ultra rápido. Tá aí, ó, ele gerou meu mascotezinho, né, ó. Então, Thiago Nalha, educador digital, ó. Para baixar, aqui em cima, ó, para quem está no computador, eu tenho a opção, ó, baixar em tamanho original, copiar ou compartilhar a imagem com alguém. Tá? Que a gente tem essa função também no Gemini. Eu posso compartilhar essa imagem como pessoa. Então, vocês baixam, posta lá no Instagram, marca o @Thiago.educador. Foi difícil? Não. Mas, assim, eu sei que tem gente fazendo ainda, eu vou esperar. E esse é um Gen, ó, que eu falei que o Gen é uma coisa incrível. Daqui a pouco eu explico o Gen aí para vocês entenderem o que é. Deixa fixado no chat o arroba que é para colocar. Sim. Deixa eu colocar aqui isso, bem lembrado. E daí, quem fizer depois, tal, consegue ver. Sara, pode falar. Ô, mestre, eu não gostei da minha, não. Desconfigurou minha cara. Eu fiquei com cara de capivara. Desconfigurou. Você pode atualizar e pode mandar de novo. Ou seja, você sobe a foto de novo e coloca lá tudo de novo que ele vai. Eu testei bastante hoje. Eu criei mais de 20 versões. Tá legal. Aí coloca o quê? O cargo. Seu nome. Você pode colocar seu nome, um cargo. Que ele vai criar um crachá profissional para você, né? Então, se quiser colocar professora, gestora, astronauta da NASA. Isso dá para fazer com aluno também. Sim, é por isso que eu falei que o Gen vai ser a cereja do bolo no final aqui das apresentações. Eu vou mostrar as diversas maneiras de usar o Gen. Deixa eu só levantar um pouquinho minha câmera aqui. Ô, Thiago, eu subi a foto, aí coloquei meu nome, coloquei professora. E agora qual que é o próximo passo mesmo? Só clicar na setinha e enviar.
eu voltar aqui, ó. Obrigada, vou lá. Ó, depois que eu envio tudo, enviei a foto, tudo, aqui, ó, se tiver pelo computador, né? No celular também vai aparecer uma setinha aqui, ó, que é o enviar. E no cantinho inferior direito. Eu já vou adiantar um pouquinho para vocês o que é o GEM, que é para vocês ficarem curiosos. O GEM, ele é um agente de IA personalizado, tá? Então, assim, quando eu tenho uma tarefa que eu vou fazer várias vezes, então, em vez que nem agora, em vez de eu pedir para vocês, ó, copiem, colhem o prompt dizendo faça isso, faça aquilo, eu crio um GEM que ele já sabe o que é para ele fazer. Então, ele já tem todas as instruções para ele poder seguir ali. Pelo celular você não está conseguindo? Ah, tá. Ô, Thiago. Clica aqui no... O meu não apareceu imagem, não. Apareceu um monte de escrito só. Onde isso? Aí, vamos conferir aqui. Deixa eu só colocar aqui no chat de novo o link para a Angelina. Angelina, é só clicar aqui no chat, ó, em cima do link, que ele vai. Só verifica para mim, no seu caso, se aqui embaixo, se você tiver pelo computador, se está escrito assim, ó, imagens. Bem aqui embaixo, ó. Onde você vai adicionar a sua foto, se está escrito imagens aqui. Ah, eu tô pelo celular, mas estava escrito imagem, aí eu apaguei. Aí ele apareceu um monte de código. Às vezes, gente, vamos lá. A IA, por ter muita gente usando, ela pode acontecer isso. Lembra que eu falei que eu estou numa conta gratuita? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse GEM fui eu que criei, ó. Tá aqui. Então, ele tá aqui. Então, ou seja, vocês estão usando um recurso da minha conta gratuita, né? Então, ele está fazendo várias imagens ali ao mesmo tempo, das pessoas que estão participando, então, um ou outro pode acontecer isso. Agora, se eu tiver uma conta Pro, ele vai receber muitas mais pessoas. Então, aí não... Então, principalmente quem está no ambiente escolar, quer usar com aluno... Olha, eu vou dar uma olhada aqui, porque, olha, eu fui bem específico com ele, ó. Eu vou mostrar os bastidores aqui de como se cria um GEM, só para vocês ficarem curiosos. Olha, eu tenho todas as instruções aqui, ó. E as instruções dele é não modificar o rosto de forma nenhuma. Não. Só não vou conseguir corrigir agora para não atrapalhar muito aqui, mas olha, ele tem todas as instruções. Tá? Todas. Ainda eu coloco ó, fotos de referência para ele poder entender. Agora vocês já viram um pouquinho que um GEM não é um bicho de 7 cabeças também para fazer, então vocês vão ficar mais curiosos. Será que não é porque a foto está distante? Pode ser também. Uma foto antiga, o meu ficou. Se for uma foto muito distante ou com muitos elementos em volta, aí ele dá esse tipo de problema. O ideal tem que ser tipo uma selfie. Isso. O meu saiu numa escola Waldorf. Ó, a escola Waldorf é legal, hein? Só aqui que vai ser Waldorf. Bom, conseguiram fazer aí? Aí eu quase fechei a reunião no meu celular. Ó. Bom, eu vou seguindo aqui, senão não dá tempo da gente mostrar tudo, tá? Mas o link está aí. E depois aqui desse nosso evento de hoje, eu vou, não vou dizer que vai ser essa semana, mas para a semana que vem eu tenho o contato de vocês, eu vou enviar vários materiais, tá? Com prompt, com GEMs, então eu vou mandar tudo que a gente está apresentando aqui hoje, eu vou fazer um tutorial bem passo a passo mesmo, para mandar para todo mundo. Então vamos lá. Só que a apresentação, eu tenho que aprender a deixar essa apresentação já no jeito, aqui sem ela ficar sumindo. Então, vamos lá. Eu estou falando muito aí de prompt, coloca foto, até que eu falei assim, ó, coloca o nome, o cargo e um cenário. Pronto, gente, vamos lá. Quando a gente fala assim, o que é um prompt? Tá? Prompt nada mais é do que a palavra bonitinha, chique em inglês,
para comandos. Tá? Para quem é de uma geração mais antiga aí também, que está na tecnologia, lembra lá nos primórdios, né, quando a gente tinha o Windows XP, que a gente usava o MS-DOS, aí você tinha que, algumas coisas para você fazer no computador, você tinha que clicar no prompt de comandos do MS-DOS. Era redundante até, né, porque era prompt de comandos do MS-DOS. Mas prompt nada mais é do que comandos. Tá? E o que é um prompt, então? Bom, os prompts, eles são as instruções e comandos diretos que nós passamos para a inteligência artificial. No contexto da educação, agora é a hora aí dos professores se rebelarem, a inteligência artificial nada mais é do que seu estagiário. Tá? Então, é aquele estagiário ali que você pode passar comandos para ele, faça isso, faça aquilo, né? Então, assim, eles representam a forma como a gente se comunica, qual é a nossa necessidade, tá? Então, detalhando exatamente o que queremos que a IA produza. Tá? E o verdadeiro segredo para um prompt, tá? Para extrair o máximo dela, assim, o que ela vai fazer, como vocês viram, a gente tem uma coisinha bem básica ali, né? Então, está na habilidade de escrever bons comandos. Hoje, a habilidade de escrever bons comandos é exigida até em muitas empresas, no mercado de trabalho. Existe até faculdades de agora hoje que a gente chama de engenharia de prompt. Então, o que faz um engenheiro de prompt? Nada mais faz do que estudar a linguagem, nossa linguagem humana, para poder fazer bons. Ou seja, para nós que somos da educação, isso é fácil. Está me dando uma microfonia aqui. Gente, só um instantinho, calma aí. Ai, meu Deus, cadê eu? Estou de volta. Conversas de bastidores. A minha mãe aqui falando, a televisão tá alta, tô abaixando. Falei, não, era o microfone aberto. Bom, então essa habilidade de escrever bons comandos, nós que somos da educação, e até quem não é da educação, que eu tenho convidados aqui hoje também que não são da educação, mas que vai trazer insights para eles, nada mais é do que a habilidade que a gente sempre teve, que é escrever bom texto. Se você sabe escrever um bom texto, passar-lhe um bom conteúdo, a IA vai te entender. Então, quanto mais claro, mais contextualizado e intencional para a sua direção, mais preciso e útil será o resultado final que o Gemini vai entregar. Tá? Então, assim, imagina o Gemini ali, como eu falei, além de um estagiário, só que vamos imaginar ele também com uma criança. Tá? Essa é uma coisa que me pega muito na educação, quando eu falo com alguns professores, tudo. Eu tive pouca vivência de sala de aula, mas eu percebi isso. Quando a gente fala assim, a criança ainda não sabe fazer isso, tal criança ainda não sabe fazer aquilo. Só que nós esquecemos que nem, por exemplo, eu, Thiago, eu tenho 44 anos, né? Então eu tenho 44 anos de experiência de mundo, de saber conectar as informações. Então eu tenho vivência, coisa que uma criança não tem. Então tem coisa que parece óbvia e não é. Né? A gente diz, às vezes o que é óbvio não é tão óbvio. Eu vou dar um exemplo bem besta que eu vejo muita publicação na internet, né, que falam que nós, homens, não pensamos direito. E eu falo que nós somos pessoas lógicas. Quando a pessoa fala assim, vai no mercado comprar tomate. Se tiver leite, traga 2. Você vai no mercado, tem leite? Tem. Então eu levo só 2 leites, não levo tomate. Porque olha o comando. Se tivesse leite, era para levar 2. Mas, ou então assim, né, na receita, coloque 2 copos de água na assadeira. Eu coloco 2 copos de vidro de água na assadeira. E eu já fiz isso, eu assumo. Quando eu estava aprendendo a cozinhar, eu falei, por que eu tenho que colocar 2 copos? Era aqueles frango, era um frango já temperado que vinha numa embalagem. Eu falei, ele vai criar um vapor. Mas porque o comando não estava útil. O comando falava, se o comando fosse despeje 2 copos, a medida de 2 copos de água na assadeira, perfeito. Aí sim que eu estou falando, as pessoas vão falar, mas é óbvio. Não, é óbvio para quem já tem a vivência e a experiência. Então fica a dica, principalmente para quem trabalha com a educação infantil, com o ensino fundamental, porque às vezes a gente passa comando para a criança e a criança fica olhando a gente com aquela cara, e a criança ainda não sabe. A IA é exatamente igual a elas. Por mais que a IA tenha
uma base de dados gigante, ela precisa saber exatamente o que você está pedindo, né? Então, tem que ser bem claro. Vocês lembram que eu mostrei no meu gen lá, que eu falei, ó, o meu comando para criar o crachá era gigante, porque eu estava deixando bem explicadinho. Mas vamos lá. O que é um bom prompt, então, tá? A gente vai falar, então, dos comandos agora de alta qualidade, que é para extrair o máximo do Gemini na educação e tudo mais. A Sara Morena aqui, que eu conheço ela, então eu vou chamar de Maria, ela colocou, se for autista, então é pior. Exato. Os autistas, né, a maioria deles, tem dificuldade de compreender o abstrato. Né? Então, se nós não soubermos ser claro o suficiente, né, e eu tenho aí amigos autistas que são de um QI elevadíssimo, então, e o abstrato é difícil de entender. Então, quanto mais objetivo você for, melhor. Então, vamos aprender agora os comandos de alta qualidade. Vocês acham que esse meu prompt tá bom? Ó, cria uma atividade de matemática sobre divisão para o 3º ano do fundamental. Tá bom, será? Eu estou dizendo que é para criar uma atividade de matemática sobre divisão e para o 3º ano do fundamental. Quem acha que tá bom aí, dá joinha. Quem acha que não tá, dá joinha para baixo. Juliana acha que tá bom. A Sara tá falando que pode melhorar. Tudo bem. Esse aqui é um prompt bem raso, tá? Então, agora a gente vai conhecer o parts, que é o P-A-R-T-S, mas é mais fácil decorar assim, ó, parts. Você, aprendendo o que é o parts, você vai transformar esse bom prompt, tá? Depois a gente vai fazer ele na prática aqui. Eu vou pegar esse prompt que eu fiz aqui e vou agora para o parts. Olha a diferença. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. 2 linhas de prompt. Aqui eu tenho várias linhas de prompt. O que é o parts? Eu coloquei aqui do lado direito para vocês entenderem. Ele vem de persona. Então, eu estou dizendo para a inteligência artificial, para o chat, para o Gemini, quem ele vai ser. A inteligência artificial, ela sempre assume uma personalidade, quando você vai trabalhar com ela. Então, você pode colocar, aqui no nosso exemplo, tá, ó, atue como um pedagogo especializado em designer instrucional e elaboração de materiais didáticos. Então, além de pedagogo, ele vai ser um ótimo profissional de design. Se eu quiser trabalhar com educação inclusiva, atue como um professor especialista na educação especial e inclusiva. Tal. Eu quero fazer um projeto para minha casa. Então, assim, atue como um especialista em arquitetura e urbanismo. Então, você está dando aquela persona para ele. Então, é o P do parts. Aí vem a autoridade, ó, que é elabore o conteúdo estruturado de uma folha de atividades focada em divisão de números inteiros. O resultado que você espera, ou seja, o que você espera que ele te entregue? O material deve ser formatado, visando a impressão em uma página tamanho A4. Inicie com o cabeçalho contendo espaço para o nome, data, turma, no formato 3º ano, que aí a turma coloca A, B, C, D, E. A estrutura deve conter exatamente uma situação problema e, em seguida, no mínimo, 8 contas diretas de divisão, deixando explicitamente demarcado o espaço visual necessário para que os alunos façam a memória de cálculo. Qual o tom disso, né? Como que ele vai escrever isso? Então, ó, a linguagem de situação-problema deve ser clara, didática, lúdica e totalmente adequada para a leitura autônoma de crianças na faixa de 8 a 9 anos. Tá? E aí, por fim, é o suporte ali, né, o parts. E quem é o público-alvo que vai receber tudo isso aí? Então, o público-alvo é o 3º ano do ensino fundamental. A situação-problema deve obrigatoriamente utilizar os elementos da realidade do cotidiano das crianças, como troca de figurinhas, cards colecionáveis ou divisão de itens e jogos, garantindo que a operação matemática faça sentido prático na vivência deles. Então, vocês vejam que aqui eu só estava falando, cria uma atividade de matemática sobre divisão para o 3º ano do fundamental. Aí ele vai me gerar qualquer coisa, aí vai vir os comentários que nós já ouvimos aqui, ó. Não gostei,
não entregou o resultado que eu esperava, não era o que eu queria, tá? Então, quando a gente especifica mais, ó, a IA, ela está muito mais objetiva, ela já sabe o que é para ela fazer, tá? E como eu te falei que aqui, a nossa ideia hoje é mostrar que a IA ela pode ser uma parceira da educação. Então, vamos lá. Eu só... Já me... Volta. Aí ele sai da minha tela cheia, minha apresentação. Não gostei disso, não. Então, vamos lá. Deixa eu deixar nesse slide aqui, que é para ir para a prática. Ó. Gente, como eu falei, eu já atuei na escola, já tive ali na... tudo. O que eu via muitos professores fazendo era isso aqui, ó. Vim no Google e colocar, ó, atividades de matemática, terceiro ano, divisão. Aí o professor pede lá, ele coloca imagens. Aí ele ficava o final de semana inteira fazendo isso, ó. Ah, eu quero... Aí abre a imagem. Ah, eu gostei dessa. Aí vim aqui. Ah, essa daqui. Vou salvar essa. Eu tenho certeza que tem professor, não só professor, muita gente aqui que já fez isso. Tenho certeza. Aí pega aqui, ó, tipo essa daqui, ó. Que aí vem até um site aqui embaixo, né? E eu vou começar a rir porque eu acabei de lembrar de um meme da internet aqui, né, que me mandaram ontem, da aluninha lá que o exercício era pinte o objeto comprado pelo jacaré e escreva seu nome. Aí ela pintou a cadeira lá e escreveu, por exemplo, Olivia. Aí tu, tá errado, tá certo. Não, ela tá certa. A tarefa. E aí eu lembrei na hora que ela falou assim, a culpa é da professora na hora de imprimar. E eu gostei desse termo, né, imprimar. Então, assim, tem muito professor que pega atividade na internet, manda imprimar, sem nem conferir se está certo ou não, tá? E lembrando aqui, a IA, ela é uma ferramenta que nos auxilia. O professor ainda é o responsável por ver se ela acertou ou não. Ele é o curador daquele conteúdo. Então, quando falam IA vai substituir professor. Não, não vai. É uma ferramenta para a educação. O professor ainda é que decide, como vocês viram aqui no meu prompt. É o professor que deu a ordem, porque ele conhece a sala, ele conhece a particularidade dos alunos. Então, a IA não vai substituir, tá? Deixa eu olhar o chat aqui, que está subindo bastante coisa. Deixa eu ver. Sim, Angelina, a gente pode usar para adaptar a aula, tudo que é o que eu vou mostrar agora. Tá? Eu vou mostrar agora na prática. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui aquele prompt que eu mostrei, eu tenho ele separado aqui já para facilitar para a gente. E agora a gente vai usar a nossa primeira função aqui que eu vou mostrar na prática. Lembra que eu falei para vocês que aqui embaixo eu tenho criar imagem, criar música e o modo Canvas. O Canvas, ele serve para você programar, ou seja, Thiago, eu não sei criar nada de programação. Ele programa. Ele cria apresentações, ele cria várias coisas. Então a gente vai clicar aqui, ó. Antes de eu começar a dar o meu prompt, eu clico em Canvas, tá? E vou colocar o meu comando aqui, ó. É que eu já tinha separado, tá? Então o modo Canvas, que é a primeira coisa. Primeiro eu vou fazer sem o modo Canvas, calma aí. Deixa eu tirar o modo Canvas, só para a gente ver a diferença. Então eu mandei para ele, ó. Já criou. Então, ele colocou lá escola, isso aqui, ó, já teria que tirar, eu poderia pedir para ele deixar o nome da escola pronto. Ó, desafio de gamer. Lucas e seus 2 amigos do prédio se reuniram no final de semana para jogar cartas de Battle Cards. Eu não sei o que é isso, uma criança de 8 anos deve saber. No final da partida, eles juntaram todas as suas cartas repetidas e viram que tinham 24 cartas no total. Para que a brincadeira continue justa e divertida, eles decidiram dividir todas as cartas em partes iguais entre os 3 amigos. Aí, quantas? A hora do treino, calcula as divisões, ó. Então, ele fez aqui, ó, memória de cálculo, tudo. Isso que eu não usei, ó. Ó, ainda colocou dica de ouro. Lembra da tabuada? Pensar em qual número disso. E agora aqui vem um macetinho. Lá embaixo, após a resposta, eu tenho um positivo, dizendo, nossa, essa resposta foi boa. Ou, nossa, essa resposta foi ruim. Para que serve isso?
para treinar. Lembra lá no início que eu falei que a IA generativa ela é um modelo de treinamento? Então, é aqui que eu começo a treinar ela também. Aqui, ó, eu tenho refazer. Do tipo, não gostei, refaça. Eu tenho copiar a resposta, que é a resposta que eu quero, né? Eu tenho que imprimir. E aqui vem a cereja do bolo, os 3 pontinhos, tá? Gente, vocês têm aqui, ó, ramificar, depois eu explico. Ouvir, exportar para o Google Docs. Então, não preciso perder meu tempo dando o famoso copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Principalmente para quem já tem aí a conta institucional. Eu coloco exportar para o Google Docs, ó, vou clicar aqui. Ele vai levar um tempinho porque, como eu falei, meu computador não é tão rápido. E aqui embaixo do lado esquerdo está dizendo, ó, criando documento. Eu só vou ficar devendo para vocês que eu não testei a função exportar para o Google Docs no celular. Ó, aí tá aqui, ó, abrir o Google Docs. Então ele já exportou toda aquela resposta, ó, para o Google Docs. Tá? Já está aqui no meu documento Google. Ó, aqui ele está cortando porque as margens não estão certinhas, né? Que eu pedi para ele fazer no tamanho A4. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu diminuir as margens aqui. Vou colocar 1 centímetro em tudo. Pode ser que ele melhor. Apesar que aqui também meu documento tá como CART, não A4. Aí lembra que eu falei, ó, que o professor é o curador de tudo, ó. A IA gerou. Mas eu estou conferindo e ajustando, ó. É minha função conferir, é minha confusão conferir tudo que tá aqui, tá? A gente tem que fazer uns ajustes aqui ainda. Tiago, a Oi. Andrea está pedindo para você mostrar novamente. Tá. Então, ó, eu dei o prompt. Né? Eu falei lá, atue como que é o prompt que eu tinha aqui nos slides. Para ele criar uma atividade. Ele gerou. Em vez de eu copiar e colar tudo, lá embaixo, no final da resposta, agora não tá claro, deixa eu descer. Onde tem os ícones aqui, ó, de positivo, negativo, tudo, eu tenho os 3 pontinhos. Aí lá eu tenho uma opção, ó, exportar para o Google Docs. E lembrando que eu estou numa conta gratuita. Também tem a opção de, ó, criar rascunho no Gmail. Eu confesso que eu nunca testei essa função. Esse criar rascunho no Gmail, porque eu não, hoje em dia quase ninguém usa e-mail, né? Isso que eu fiz no modo simples. Tá? Agora eu vou pegar o mesmo prompt, exatamente o mesmo, tá? E vou habilitar aqui, ó, a minha função Canvas, para ver a diferença. Ali eu não tinha nada habilitado. Então aqui eu estou dizendo para o Gemini, ó, Gemini, você vai usar essa ferramenta extra para criar isso. Então, além de eu dizer já qual a persona que ele é, eu posso usar o Canvas. Então, vamos lá, o mesmo prompt, tá? Exatamente o mesmo. Eu quero mostrar para vocês justamente o que cada uma dessas ferramentas faz. Embora o modo Canvas eu uso para muitas outras coisas mais complexas que vocês vão gostar. Ó, o modo Canvas, então ele é isso, ó, ele abre uma janela aqui do lado, que lembra que eu falei que ele programa, ele faz tudo? Então ele, ó, abre uma nova janela como se fosse uma programação, tá? E eu já vi que no modo Canvas, ó, ele não ficou tão bom quanto eu esperava, ó. As fontes não estão boas, tá? Aqui não ficou tão bom. Mas boa aquele, ó, se eu der um imprimir, vamos ver se melhora. Porque ele criou isso aqui como um código, tá? Então, isso aqui não é um PDF, é um código. Ó, na hora de imprimir também, não gostei. Eu posso ir pedindo para ele melhorar, tá? Quando eu seleciono o texto no modo Canvas, esse é o lado bom, ó. Eu selecionei o texto e estava ali, ó, cadê que não saiu ali, ó, o modo... Ele fala, peça ao Gemini. Eu posso pedir para ele, ó. Então aqui, ó, não gostei disso. Gente, eu com o mouse aqui, ó, tô uma negação, tá? Ó, mude esse termo para algo mais simples. Então, o bom do modo Canvas aqui, que eu vou modificando o resultado na lateral. Eu não preciso fazer um prompt tudo de novo. Eu vou exatamente onde eu quero que muda, e vocês vão ver que ele vai estar criando aqui. Ele está pensando e vai recriar a resolução dos registros. Ó. E ele está pensando aqui no Canvas. Que eu falei, é que eu tenho pouca memória no meu computador.
Ó, tá, ó, gerando, escrito aqui, ó, gerando, ou seja, ele vai atualizar tudo aqui, ó. Ó, ele me deu um erro aqui, alguma coisa eu fiz errada. Ele tá falando, ó, tente novamente sem a ferramenta Canvas. Tem esse pequeno detalhe, quando a gente usa o mesmo chat para ficar fazendo várias coisas, ele pode entrar em conflito. Tá? O ideal seria eu gerar uma nova conversa no modo Canvas. Mas, deixa eu apresentar o que o modo Canvas faz de verdade aqui. Eu tenho uma conversa já salva aqui, e eu vou mostrar o prompt aqui para vocês. Ó, haja como um engenheiro de software, especialista em tecnologia assistiva e comunicação alternativa. Construa um protótipo funcional de uma prancha de CAA digital em um único arquivo de código estruturado. Cria uma grade de cards organizados. Eu vou mandar esse prompt para vocês, tá, gente? Não se preocupe. Eu criei, ó, no modo Canvas. Aí lembra que eu falei, ó, ele cria um código, ó, eu não preciso saber código nenhum. Ele cria para mim. Tá? E aqui, ó, o código. Ele gera um código HTML para essa prancha. Então, assim, HTML era para fazer sites. Então, se eu não sei HTML, ó, tudo código. E lá em cima eu mudo, ó, para prévia. Então, ele me mostra. Aí eu tenho a opção de baixar no meu computador. Eu baixo esse HTML aqui, deixa eu salvar aqui, ó. Prancha de CAA. Por quê? Tiago, minha escola não tem internet. Eu não consigo usar o Gemini. Como eu consigo levar isso para minha escola? Eu faço em casa, salvo no meu computador aqui como HTML, mando num anexo para o e-mail ou num pendrive, e chegando na escola, é só abrir esse arquivo. Porque ele não está preso ao Gemini. Ele criou um código para você, ele criou literalmente, ó, um site. Abrir. Tá? Então ele criou literalmente. Ó, eu acho que não vai sair áudio aí para vocês, né? É, o áudio não vai sair para vocês. Mas ele é uma presencial, eu vou mandar o link aqui para vocês. Porque eu posso, ó, compartilhar. Ah, onde eu compartilho isso, Thiago? Aqui embaixo na conversa, eu vou aqui, ó, e compartilhar? Não, eu vou lá no resultado que ele gerou, que é o programa em si, e clique em compartilhar. Aí ele vai me pedir permissões, aqui, ó, vou mandar aqui no chat para vocês, para quem quiser abrir. Ó, quem quiser dar um clique aí para ver se vai. Eu vou fixar aqui. Eu vou dar mais um exemplo aqui agora do modo Canvas. Tá? Então, vou abrir uma nova conversa. Já vou colocar aqui, ó, modo Canvas. Tá lá embaixo. Lembra que eu falei, ó, se não estiver aparecendo, verifique aqui do lado. Tá? Vamos lá, flash. Modo Canvas. Tá aqui, ó. Atue como um pedagogo. Lembra que eu falei que eu tenho que dar persona para ele? E desenvolvedor de sites. Desejo criar uma tabuada interativa para meus alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Crie pequenos desafios de subtração, gente, multiplicação, nessa tabuada interativa. Crie também um sistema de controle de pontuação, onde cada aluno coloca o nome e você registra a pontuação. Crie um painel para o professor ter acesso ao ranking. Coloque elementos, aqui eu lembrei de um antigo aluno meu, um aluno que era
que era Todd, e o hiperfoco dele era em dinossauro. Coloque elementos como dinossauros, coloridos e pequenos sons para deixar a interação mais atraente. E olha que eu nem fiz um bom prompt, viu? Eu fiz aqui de cabeça. Geralmente a gente leva um tempinho para fazer um prompt. Mas vamos lá. Vamos ver se ele vai criar uma tabuada legal. É o que a gente fala, existem 1000 maneiras de preparar Neston. E o Canvas vai te ajudar em tudo. Então lembra que eu falei, ó, ele abre aqui. Se você quiser vir, ó, ele começa a criar uma performance aqui, ó. Se você clicar em código, ó, você vai se sentir no filme Matrix, que você vai vendo o código surgindo aqui na tela, ó. Ele vai surgindo ali, então ele vai fazendo toda essa dança aí na tela, né? Ó, vai criando o código. Mas eu vou deixar em prévia. Aqui do lado que ele tá dando, né? Ó. Olha só que interessante aqui, ó. Lembra que eu falei que ele era um pedagogo designer, ó? Destaques pedagógicos e recurso design, ó. Então ele fez o alinhamento com a BNCC, então ele colocou os códigos da BNCC aqui. A gamificação e a motivação, ele tá te dando todo um feedback do que ele foi criar. Ó, até aqui, ó, painel do professor. A senha padrão vai ser 1, 2, 3, 4. Ele te dá todas as orientações e está terminando de criar. Enquanto ele vai criando, deixa eu ver o chat aqui. Tá tudo certo. Vocês conseguiram abrir? A Andrea conseguiu abrir aquele link que eu mandei, né? Da prancha. E aquilo foi só um... Eu sei que alguns vão falar assim, Thiago, ensina de novo. A minha ideia aqui hoje é mostrar para vocês o que dá para fazer. Porque na prática pedagógica de vocês, vocês vão trazer várias ideias. Vocês vão testando. E tá aqui, ó. Ele criou, então, uma tabuada interativa com pequenos desafios, com dinossauros e tudo mais. Ó, eu tô sentindo falta aqui do nome do aluno. Ah, não, tá aqui, gente, ó. Gente, alguém aí sabe programar? Porque, ó, vocês viram que eu desenvolvi um negócio aqui, ó, em segundos, sem nem saber programar. Tá? Vou mandar aqui o link para vocês também, para a gente testar todo mundo junto. Ó, aqui é quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, ó. A tabuada interativa. Aqui, pronto. Ctrl V. Aí lembra que eu falei que vocês também podem... Olha, como eu mandei o link para vocês, então assim, para eu não ficar usando dentro do Gemini, e aquela mesma coisa que eu falei também do pendrive, Thiago, eu posso salvar no computador e levar para a escola, tá? Deixa eu tirar esse Google daqui que eu não vou mais usar ele. Vamos lá. O link que eu mandei para vocês, ó, o mesmo link. Então tá lá, eu consigo dar o nome aqui do aluno. Vou colocar aqui Thiago. Gente, vocês imaginam isso aqui numa sala... Alguns lugares chamam sala LED, né? Que é Laboratório de Educação Digital. Ou se vocês conhecem um professor de educação digital na escola, fazer uma atividade interdisciplinar, é uma coisa personalizada. Então, assim, não é algo que eu achei na internet e trouxe para a escola. Não, é personalizado. É uma ferramenta do professor, onde a escola pode... Porque, imagina, se cada professor fizer um game desse e criar um repositório da escola, o quão rica essa escola vai ser de material. Então, coloquei lá o nome, Thiago. Pode falar. Thiago, por exemplo, esse jogo que você criou, eu posso salvar o link dele e colocar todas as máquinas da sala LED? Sim. Ou, se quiser também, é como eu falei assim, ó, a gente tem a opção de fazer o download. Eu posso fazer o download, ele vai criar um arquivo HTML. E colocar o link, né? Ou se a escola não tiver internet, tudo, eu posso criar o arquivo dele e salvar em cada máquina. No módulo 2, gente, lembra que eu falei que isso aqui é a turma 1 desse meu EducaGemini? Nesse nosso programa de mobilizadores Gemini, nós fazemos 2 mobilizações iniciais.
que é essa introdução à IA. Depois nós vamos começar a fazer, eu estou falando com vocês olhando para o celular, né, e eu tenho que olhar para essa câmera. Depois nós vamos fazer as partes mais avançadas, que é, tipo, aprofundar mais no campus. Então, assim, eu estou dando só um gostinho, né, o sabor IA. Então, eu vou ensinar assim, por quê? O que eu posso fazer? A gente tem hoje o Google Sites, que eu posso criar um site gratuito. Inclusive, muitas escolas têm. Como isso daqui é um código HTML, lá no Google Sites eu consigo adicionar ele. Eu coloco lá, então assim, eu consigo criar um site para a escola onde você já vai ter tudo isso daqui. Tudo, né? Mas vamos testar aqui, só para vocês não falar que tá ruim. Escolha uma tabuada para praticar. Ou um drive. Eu posso criar o drive da escola também. E colocar tudo lá. Eu tô tentando, eu criei o jogo e eu não tô entendendo o que é para eu fazer. Deixa eu ver, 5 vezes 3, eu sei que é 15. É porque ele tem uma explicação do outro lado, ó. Significa que é 5 grupos com 3 itens cada. Usou elementos de dinossauro, e vem a dica do Dino, e cadê o desafio? Que eu queria um desafio. Eu não tô vendo o desafio. Tá aqui, desafio do Dino. Estão preparados para a aventura, ó? Nossa, gente, tem bastante coisa. Nossa, ele criou até que... Vocês viram que eu dei um comando besta, sem tanta explicação, e já tô achando que ele criou um negócio agora, ó. Jogar agora. Qual o resultado de 2 vezes 2? É 4. 1 vezes 2? Sei lá, é 7. Gente, vocês estão vendo que ele tá dando cor, tá dando tudo, e eu dei um comando besta. 3 vezes 5, agora é 13. Ai, meu Deus, tem que voltar. 10 vezes 5? Ai, meu Deus, 50. Tá, enfim, é que eu quero só jogar aqui para vocês verem o resultado. Gente, eu não tô nem lendo, tá? Eu só tô clicando. Então tá, achei aqui embaixo, ó, sair do desafio. Vamos testar se ele criou o painel do professor mesmo. A senha padrão era 1, 2, 3, 4. Pronto, realmente ele criou. Ele tá dizendo que foi 3 alunos. Porque vocês estão jogando, é isso? Ou não? Porque eu falei, só eu que registrei. Eu joguei, mas eu não coloquei meu nome. Então é isso, ó. Então, para vocês verem. Então, ó, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que com comando simples, ele criou uma atividade incrível para os meus alunos aqui, ó. Eu tenho um painel de professor, ó, que vai ter todos os resultados, ó, zerar o ranking da turma, ó, imprimir e salvar. E eu nem pedi para ele fazer isso, ó. Então, quanto mais específico for o comando, melhor vai ser. Agora, ó, e lá embaixo, né, coordenadoras pedagógicas que estiver online aqui agora, ó, professora colocou lá, tá BNCC, tá tudo certinho. E quem é acadêmico aqui de licenciatura, é o que eu falo, você já sai da faculdade mais preparado, porque imagina isso no seu currículo, habilidades em desenvolver atividades com inteligência artificial. Você vai estar concorrendo com outro colega ali que acabou de sair da faculdade, que, eu fiz a faculdade, eu sei BNCC, eu sei não sei o quê. Tá, e a habilidade de hoje em dia? Né? Então, assim, você colocar isso no currículo, né, e eu vou dar um certificado, isso aqui é incrível, gente. Isso aqui, ó, vocês lembram que eu fiquei procurando atividade no Google? Atividade que outra pessoa fez e aqui eu personalizo. Então, o que nós já fizemos aqui que vocês viram? Uma prancha e agora uma gamificação, né? Então, esse é o poder que eu falei para vocês, eu me animo para falar isso, tá? É o poder do modo Canvas. Lembra que eu falei para vocês que o modo Canvas é uma coisa que é incrível dentro do Gemini? E isso daí, o ChatGPT não tem. O Claude consegue fazer isso? Consegue. Na versão paga dele, que custa R$ 97,00 por mês. Aqui eu estou fazendo na minha conta gratuita. Depois vocês testam na conta corporativa de vocês, né, institucional de vocês, vão testando. Então, assim, deu a personalidade, que nem eu falo, atue como um pedagogo, desenvolvedor. Para quem é do PAEE, eu não tenho aqui agora, mas eu vou mandar para vocês um link, que na nossa formação do Gemini, teve uma das nossas formadoras, eu não lembro agora qual delas que foram, que ela criou um sistema onde você coloca a necessidade do aluno, qual o tipo da mobilidade dele, tudo, ele já cria o PEI inteirinho para você, só para você salvar em PDF. Tá? E ela criou isso no modo Canvas.
Galera aí, professora da sala de leitura, pô, eu preciso criar algum sisteminha para catalogar os livros que os alunos pegaram de empréstimo, tal modo Canvas. Atue como um bibliotecário especializado em catalogar os livros e empréstimos. Então, assim, a imaginação é com vocês. O importante é dar o prompt bem feito. Lembrando aqui, ó, vou voltar meu slidezinho aqui, ó, o parts, tá? Então, ou seja, a gente lembrando que eu tenho que dar uma personalidade para ele, ou seja, quem você vai ser, o que eu quero que você faça, qual o resultado esperado. Então, vocês lembram que lá eu coloquei lá, eu quero um game que tenha um painel de professor, que tenha um ranking, que use dinossauro, que aí entra aqui, né, no tom, ó. Ó, a linguagem da situação problema deve ser clara, didática. Eu usei o tom, então, ó, meus alunos gostam de dinossauro, meus alunos... Então, usando esse princípio, tá? Isso aqui não é uma receitinha de bolo, né? É o que você falou, tá? Eu preciso de uma personalidade, o que é para ele fazer, o resultado que eu espero, como ele vai falar, e o suporte que, assim, eu estou dando um suporte para ele. Esse suporte significa assim, eu estou dando uma suporte para ele. Então, por exemplo, hoje numa sala de aula... deixa eu mostrar isso aqui, já pegar na prática. Calma. Eu não vou nem ficar falando, ó. Eu fiz isso daqui. Tá? Eu vou fechar aqui, eu posso fechar o painel, tá? Thiago, eu fechei o painel do lado direito. Como que eu faço? Clique em abrir aqui. Ele abre de novo, tá? Aqui entra a ramificação, que eu queria mostrar para vocês. Ó. Lembra que eu falei que lá embaixo eu tenho exportar para o Google Docs e ramificar em uma nova conversa? Ou seja, eu pego aquilo que ele já fez para não estragar aquela conversa anterior, que quem aí já usou e aí começa a falar assim, gente, depois de dar tanto comando, ele começou a se perder. Ou seja, ele pegou todo o histórico e criou uma nova conversa já baseada em aquele histórico. Então, para não estragar aquela ali ficou perfeita. Do tipo, seria um controle de versões. Então, a minha primeira conversa é a versão 1. Essa é a versão 2. Aqui eu vou, ó, adapte essa tabuada para aluno com baixa visão. Se vocês puderem me dar sugestão aí, que eu sou pé para imaginar as coisas. Alunos portadores de TEA em diferentes níveis. Calma aí, em diferentes graus de suporte. Adapte essa tabuada para alunos. Vai narrando aí de novo. Portadores de TEA. Portadores de TEA. Nível 2 de suporte. Não verbal? Para deixar mais não legal? Verbal, isso. Não verbal. E com hiperfoco, ou não, né? Mas eu vou só... É só para a gente testar com aqui, tá? hiperfoco em dinossauro. É que já foi... É que eu quero mostrar, eu vou colocar um hiperfoco aqui, por exemplo... Carros. Que eu quero mostrar isso aqui justamente, ó. Então, eu ramifiquei a conversa, então, aquela primeira tábua, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Não se preocupem. Mas para eu não perder aquela, eu criei uma nova conversa, que não é bem uma nova coisa, ramifiquei ela para fazer as minhas adaptações, que foi a pergunta que me fizeram aqui no chat, né? Deixa eu lembrar que foi André que fez a pergunta, não lembro, falou assim, se dá para adaptar os materiais e tudo. Então, eu estou agora fazendo as adaptações. Então, ele está me dizendo, ó. Então, aqui ele me deu algumas das mudanças que ele está fazendo. Ó, então, o suporte visual e a comunicação alternativa, que é o CA, onde ele vai colocar um feedback bem claro. Ó, o verde certo, o vermelho apertar de novo. Ó, então, ele vai colocar coisas referentes a carros. Ó, ajuste e controle sensorial. Eu não sou da área da educação especial, mas acho que isso aqui é uma coisa interessante. Ó, modo calmo, botão para pausar todas as animações e reduzir o contraste e brilho para evitar a sobrecarga sensorial. Sons suaves. Então, para vocês verem, gente, que um comando simples, ele está gerando uma coisa aqui incrível. Agradeçam depois o Gemini, o Google, pelo modo Canvas. Foi isso, até conversinha de bastidores aqui de novo, que me incentivou a virar um mobilizador Gemini. Porque eu falei, gente, é uma ferramenta incrível, as pessoas precisam conhecer. E eu sempre gostei de... O meu lema sempre foi aprender para ensinar e ensinar para aprender. Então eu falei, eu preciso ensinar isso, eu preciso dizer para frente. Pode ver que às vezes eu fico eufórico aqui falando, porque eu acho incrível, eu acho que eu falo, gente, olha isso, né? Puxando aí um pouco para o meu personagem predileto, é você olhar e falar, Bazinga!
Então, vamos lá, vamos testar. Eu vou mandar o link, ó. Pode ver aqui, gente. Eu estou fazendo ao vivo aqui com vocês, para ninguém falar, é truque. Ó, eu estou compartilhando, fazendo, quem sabe faz ao vivo. Mais um link novo aí, ó. O mais legal é que a gente tem muito aluno em sala, quem está aqui é professora, a gente tem muito aluno em sala de aula que já gosta do recurso do celular, e é uma forma deles estarem aprendendo, acompanhando as aulas, né, com gamificação. A sala toda pode aproveitar. Isso. A gamificação, né, aqui, deixa eu pegar aqui no segredo, gamificação tá aqui, né, ó. Gente, eu esqueci que eu não tô no celular, tô aqui, ó. E tá aqui, ó, livrinhos sagradas, metodologias ativas, eu gosto muito de metodologias ativas, e hoje aqui eu vim acompanhado, além das metodologias ativas, né, eu vim com o nosso livrinho de didática aqui, ó. Ou seja, para usar IA, para quem acha que IA vai substituir professor e não precisa estudar, para usar IA você precisa de didática, porque eu tive que ser muito didático com ela, e entender o básico aqui de metodologias ativas. Então, para você ver que não vai substituir o professor, ou então, Thiago, esse negócio, então vários professores agora não vai querer mais aprender. Não, ele precisa. É como eu falei, o professor é o curador. Aqui com vocês, eu estou fazendo um modo rápido. Entendeu? Se eu vou levar isso para um aluno meu, eu tenho que fazer uma curadoria do conteúdo. Tá? Mas a ideia que eu queria trazer era poupar tempo do professor. Tá? Ou seja, ó, passou... Vai, 1h30 aí, eu já vou terminar aqui, tá? 1h30 de... Eu estou fazendo esse workshop aqui com vocês, e nós já fizemos uma prancha CA, uma tabuada interativa, e eu não lembro o que era o outro. Então, imagina você, professor, em 1h30, você criar atividades já para a semana inteira. E o propósito é esse, é usar a IA como a sua parceira de aprendizagem. Não é uma inimiga, não é fazer o seu trabalho, nada. É te facilitar, você ter tempo. Principalmente para quem tem 2 cargos, para quem acumula. É você ganhar tempo, qualidade de vida. Você ter tempo com a sua família, você ter tempo com seus filhos, para estudar, o que for. Tá? Então, bom, trazendo a minha tabuada aqui antes que eu me empolgue. Então, novamente, era igual a outra, né? Ó, a gente pode ir clicando um por um para ver, ó, 2 vezes 3 é 6. Aí ele traz aqui, ó, 2 vezes 3, ó, 2 carros com 3 rodas cada, ó. 3 rodas, ó, aqui ele já errou. Porque como que eu vou falar que cada carro tem 3 rodas? Então eu poderia pedir, ó, é que eu estou no modo compartilhado, eu sem querer fechei minha tela aqui, então. Deixa eu voltar para minha tela, que é para dar o comando para ele modificar. Mas lembra que eu falei que eu sou o curador? Então eu abro lá aquela conversa e peço para ele, ó, ali tá errado. Mas aí deixa eu testar aqui, ó, modo calmo. Ele falou que modificava. Apoio. Opa, calma aí. Como utilizar com aluno não verbal. Tá? Gente, ele criou até dica para mim. Uau! Uau! Eu gostei desse, ó. Som ligado e desligado. Pista de corrida da tabuada. Mas deixa eu voltar lá, ó. Lembra, eu falei, ó, as conversas ficam aqui na lateral, tá? Apareceu. E agora eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. Lembra que eu falei da ramificação? Então, ó, a tabuada original tá aqui, ó. Tabuada interativa. E eu recomendo vocês fazerem isso aqui, ó. Renomear. Você pode renomear a conversa para ficar fácil, ó. Ó, tabuada dinossauro. É mais fácil para eu achar depois a conversa. Posso não. E aqui a ramificação. Então, ó, aqui ele parou naquela primeira tabuada. Lembra que eu falei para vocês que é versão 1, versão 2, versão 3? Ó, parou na primeira tabuada. Se eu quiser fazer uma nova, já que aquela estava errada, eu posso ramificar de novo, sem precisar começar do zero. E aquela, então, do meu outro aluno lá, tá aqui, ó, na conversa ramificada. Ó, ramificação da tabuada. Aí eu posso ir modificando. Eu só não vou ficar modificando aqui agora por causa do tempo, tá? O resto, aqui, ó, modo Canvas, como eu falei, né? A gente tem o modo Canvas, que eu acho que era o que eu queria mostrar mais para vocês. O criar imagem, o nome já diz, eu posso dar os comandos para ele como vocês criaram o crachá. Tá? Então, que nem eu quero criar um crachá bonitinho com uma capivara, uso criar imagem. A música, ele só cria 10 segundos. Tá? Já vou avisando aqui, eu acho que é 10 ou 20 segundos. Então, não é algo legal. Agora, o Canvas é sensacional.
Próxima formação eu passo para vocês o aprendizado guiado. Eu quero dar só um panorama para não ficar muito avançado aqui hoje. Deixa eu voltar para os meus slides aqui do Vamos Praticar. Eu queria não ficar lendo slides aqui, né? Porque, assim, a coisa que eu mais detesto até na faculdade, para quem não sabe, eu estou no 8º semestre de pedagogia, estou concluindo agora a minha formação, e a Maria, que estava falando, ela é minha colega de faculdade. A coisa que a gente mais odeia é professor lendo slide na faculdade. Então, hoje eu falei assim, eu vou criar o mínimo de slide possível, que eu quero mostrar a prática, eu quero fazer, mão na massa. Então, assim, eu quero pedir para vocês, o que vocês aprenderam, tira um print, me marca nas redes sociais. Se vocês fizerem treinar agora um modo Canvas para criar alguma coisa, posta lá no Instagram, me marca, porque eu quero ver o que vocês estão fazendo. Eu acho que a maior alegria para um educador, professor, eu ainda não me declaro professor por não estar formado, né? Então, em respeito até a LDB, tudo, eu não posso me autoproclamar professor, eu sou um educador. Mas a alegria de nós educadores, enfim, né? É você ver as pessoas que aprenderam com você mostrando resultados e resultados incríveis. Então, me marquem aí, ó, Thiago.educador, se quiser, tira um print agora da tela, para deixar salvo o meu arroba aí, ó. Tiraram o print. E agora, a hora que todo mundo estava esperando, né? É um formulário de feedback sobre o que vocês acharam isso, e um certificado, né, que serve como atividades complementares nas faculdades, já os licenciados que estão aqui. Vou mandar o link aqui no chat, tá? Quem quiser, então, digitalizar, vou mandar o link agora aqui no chat já. Vou copiar o link. Eu coloquei aí, ó, que ele leva aproximadamente 3 dias úteis, tá? Mas eu programei para ele enviar daqui 10 minutos. Eu programei assim, e eu usei, depois eu conto esses bastidores. Toda essa apresentação foi feita com Gemini, tudo. Desde deixa eu colocar aqui, ó, feedback e certificado. Lembre de colocar o e-mail de vocês corretamente, tá? Senão não chega. E toda essa minha mobilização, ou seja, desde esse formulário que vocês estão preenchendo, essa automação do envio dos certificados, foi tudo usando o Gemini numa conta gratuita. Então, eu coloquei lá, Gemini, atue como um grande especialista no universo Google. Como que eu posso fazer para emitir certificado de forma automática? Muitos de vocês aqui receberam hoje o WhatsApp e o e-mail, né? O próprio Gemini me ensinou a fazer tudo aquilo. O Gemini falou, olha, os e-mails vão ser disparados automaticamente tal hora da manhã, tudo. Então, eu quero agradecer aqui, estou vendo aqui o chat, muito obrigado, né, a Karen, a Rose. Nossa, Rose, que alegria ver você aqui, gente. A Rose é de uma ONG que me acolheu muito bem aqui na região de Franco da Rocha. Estou muito feliz com a sua presença, Rose. Karen, obrigado. Mônica, muito obrigado. Sulamita, Tânia, minha irmã, né, deu para perceber, Tânia Nali, Thiago Nali. A Ju também, obrigado pela presença, obrigado e tudo. E eu vou melhorando. Eu falei, essa aqui é a turma 1 para dar esse gostinho, né? E eu vou ter o contato com vocês, vou mandando. Vai ser mais para setembro, tá? Para setembro eu vou começar a fazer umas formações melhores, mesmo. Obrigado, Leila. Onde nós vamos começar, então, a focar mais na ferramenta Canva, técnicas melhores de prompt. E estou aberto aí também para escolas, eu participo de PEA, de GEIF, reuniões escolares. Então, se a escola de vocês quiserem me chamar, a gente pode conversar, dependendo da localidade. Eu estou aqui em São Paulo, tem gente do Brasil inteiro aqui hoje. Tá? Eu estou disponível também para formações particulares, PEA, GEIF, reuniões pedagógicas. Posso ensinar como o Gemini organiza festas, porque teve uma professora que falou, Thiago, eu não vou conseguir participar, porque está uma correria na escola, que a gente está organizando uma festa. Eu falei, por que não pediram para o Gemini? Fala assim, Gemini, atue como um professor especialista em organizações de festas escolares. Quais barracas eu tenho que ter? Tudo. Aí mandava a planta da escola e falava onde cada barraca vai ficar posicionada aqui na escola, tira a foto da escada e fala como que a gente pode enfeitar isso. Ou seja, o Gemini está aí para fazer tudo isso daí.
Gente, obrigado a todos. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Vou deixar um tempinho aqui a tela. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa... Ai, gente, eu parei de compartilhar. Calma aí. Vocês conseguiram ler o QR Code? Deixa eu compartilhar de novo. Só para deixar o QR Code na tela. E aí, quem quiser sair, ficar, recebeu, ou quem já recebeu aí o certificado quiser dizer, eu já recebi, para eu saber que funcionou. Deixa eu só parar a gravação, então.